A partir do momento em que a humanidade vacilou, enredada nas armadilhas do pecado, foi posta em marcha uma grande operação de resgate. O arquiteto do universo iniciou um plano, não apenas para consertar, mas para renovar totalmente, inaugurando uma era onde a justiça reina e a pureza do seu desígnio é restaurada através de um novo céu e uma nova terra. No livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 13, está escrito: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O pecado entrou na criação através de um único ato de desobediência. Com ela veio a morte, uma maré implacável que varreu tudo, pois no pecado encontramos um fio comum que une a humanidade. No entanto, entre as ruínas, a esperança brilha, um farol de restauração, sua casa no céu. Imagine, se quiser, um retorno a um lugar onde todas as lágrimas são enxugadas, onde a dor e a tristeza são apenas memórias desbotadas. Isso não é uma ilusão. É o futuro garantido pelo mais profundo ato de amor e sacrifício. Nas horas do crepúsculo com seus discípulos, Jesus falou de um lugar além dos nossos sonhos, uma morada celestial com quartos em abundância, preparados com cuidado meticuloso para aqueles que depositam sua confiança nele. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, assegurou ele em João, capítulo 14, versículos de 2 a 3. Não se trata de castelos elevados no céu, mas de uma promessa tangível, um futuro lar onde a arquitetura da eternidade encontra o calor das boas-vindas divinas. Nossa jornada até aqui é repleta de tempestades, e cada tempestade é uma lembrança de um mundo em desordem. No entanto, é precisamente no meio da turbulência que a promessa de um lar celestial oferece uma âncora firme. A cruz é o ponto central da redenção, uma ponte que atravessa o abismo aberto pelo pecado. No amor sacrificial de Cristo, encontramos as chaves deste reino, um convite para sairmos das sombras e abraçarmos o alvorecer de uma nova criação. Esta visão do céu, com os seus fundamentos assentados sobre a rocha da obra redentora de Cristo, não é uma mera invenção da imaginação, mas uma promessa sólida das Escrituras. A Nova Jerusalém, uma cidade resplandecente com a glória de Deus, aguarda, com as suas portas abertas para os redimidos pelo Cordeiro. Aqui a linguagem da mansão é da recompensa transcendente às riquezas terrenas, apontando-nos para uma herança que não desaparece nem mancha, uma morada eterna criada por mãos divinas. Então, deixe esta mensagem ressoar, não como um eco distante, mas como um toque de trombeta. O caminho para a cidade celestial passa pelo coração da fé, uma fé fundamentada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ao navegarmos pelas provações desta vida, apeguemo-nos firmemente a esta esperança, a promessa de um lar onde a paz reina suprema e a glória de Deus ilumina todos os cantos. Este não é apenas o fim da nossa história, mas o início de um novo capítulo, uma saga eterna escrita pelas mãos do próprio Deus. Em cada palavra dita haja convicção, em cada verdade declarada haja clareza. Não se trata de tecer histórias, mas de testemunhar a narrativa mais extraordinária já contada. A jornada que temos pela frente pode estar repleta de desafios, mas na promessa do céu encontramos a coragem para prosseguir, ancorados na esperança do que nos espera. Que esta não seja uma mensagem apenas sussurrada, mas que ecoe pelas câmaras do coração, convidando todos a vislumbrar o horizonte da eternidade e a abraçar a promessa de um futuro banhado pela luz infinita do amor de Deus. Muitas vezes, Jesus falou da casa de seu Pai, não como um santuário solitário e isolado, mas como lugar cheio de vida, ecoando orações de todos os cantos da terra.
Imagine-a como a melhor casa de família, onde cada adição, cada novo cômodo não é apenas construído, mas cuidadosamente elaborado pensando em nós. No coração da antiga Judéia, o conceito de casa era amplo, um pátio central ladeado por espaços de convivência, crescendo à medida que a família crescia. Como um filho preparado para receber a sua noiva, ele acrescentaria quartos a este complexo familiar, garantindo que ela se sentisse não apenas incluída, mas também estimada. Jesus, de maneira semelhante, está meticulosamente preparando um lugar para nós dentro do vasto domínio do seu Pai, garantindo que quando chegarmos, sintamos que sempre pertencemos àquele lugar. O termo mansões ou moradas, muitas vezes traduzidos das Escrituras, fala exatamente dessa noção, não abrigos temporários, mas moradas permanentes e personalizadas dentro do reino eterno de Deus. O céu é descrito não como uma nuvem distante e impessoal, mas como um reino vibrante e relacional, como o próprio Cristo como arquiteto e anfitrião. É um lugar onde cada detalhe, desde a mesa até as câmaras individuais, é concebido para refletir e abraçar o nosso eu mais verdadeiro, renascido em Cristo. A visão de Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 a 8, e capítulo 21, versículo 26, promete um futuro onde a justiça, a pureza e o amor prevalecem, onde a água da vida sacia toda a sede e onde apenas aqueles transformados pela fé e limpos do pecado podem habitar. A justiça de Deus é perfeita, suas ações sempre enraizadas no amor. Ele iniciou a criação em perfeita harmonia e trabalha incessantemente para a restauração de todas as coisas. Neste mundo destruído, o seu chamado para nós é claro e urgente: crer na sua justiça, arrepender-se e abraçar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É um chamado para nascer de novo, para ver o reino de Deus com novos olhos, para entrar em uma esperança que supere em muitos qualquer tesouro ou conquista terrena. Esta mensagem não é sobre vender um sonho ou comercializar uma fantasia, é uma declaração da verdade profunda sobre o nosso destino e o nosso propósito. Ao atravessarmos as provações e tribulações desta vida, a promessa do céu permanece como um farol de esperança, um lembrete de que as nossas lutas atuais são apenas um breve momento em comparação com a alegria eterna que nos espera. Em essência, o que está sendo construído para nós no céu é muito mais do que apenas um lugar para residir. É uma manifestação do amor ilimitado de Deus, um reino onde cada um de nós tem um lugar especialmente preparado à mesa. Esta é a verdade que somos chamados a partilhar, não como uma mera sugestão, mas como uma realidade profunda e transformadora. É uma verdade que carrega o peso da autoridade e o poder de transformar, chamando cada um de nós a olhar além do temporal e a fixar os olhos no eterno. Portanto, sigamos em frente com convicção, apegando-nos a esta promessa e vivendo na expectativa do dia em que finalmente entraremos no lar que foi preparado para nós, na presença de nosso Pai para sempre. No cerne de João 14, somos convidados a ter um vislumbre íntimo do que nos espera além do céu deste mundo, uma promessa divina que transcende o tempo e o espaço, envolta no amor duradouro de um Deus triuno. Imagine isto: Jesus, no momento de terna previsão, oferece consolo aos seus seguidores mais próximos, desanimados com a notícia da sua partida iminente. Onde ele está indo? Eles se perguntam, não sabendo como algo de bom poderia advir de sua separação iminente. No entanto, é neste exato momento de incerteza que Jesus lança a pedra angular da esperança. Ele fala de uma viagem, não de uma despedida, mas de uma missão para nos preparar um lugar no coração do reino de Deus. Vou para lá preparar-vos lugar, assegura ele, tecendo esta promessa com o fio inquebrantável da sua identidade e missão divina. Não se trata de criar um mero local de descanso, trata-se de criar um espaço para a comunhão eterna, nascida no poço mais profundo do amor divino e do desejo de reunião com seus filhos. Esta narrativa não é apenas uma mensagem das Escrituras, é um testemunho da busca incessante do amor de Deus por nós.
Através do sacrifício de Jesus e da vitória sobre a morte, o caminho para estas moradas celestiais foi aberto, uma missão alimentada pelo desejo de comunhão íntima com aqueles que ele chama de seus. O Espírito leva agora esta missão a todos os cantos da terra, convidando todos a encontrar o seu lugar neste regresso eterno. Imagine um lar onde cada canto, cada espaço esteja repleto da essência do amor divino. Um lugar onde a alegria, a paz e a comunhão com o Criador não sejam apenas ideias, mas o próprio ar que respiramos. Jesus pinta este quadro não como um sonho distante, mas como a nossa realidade destinada. Uma realidade onde o conceito de muitas mansões não se trata de luxo, mas sim do abraço personalizado da presença de Deus para cada um de nós. À medida que o mundo ao nosso redor desaparece e o material dá lugar ao eterno, somos lembrados da natureza passageira da nossa existência terrena. No entanto, neste momento transitório, nos é oferecido um vislumbre de algo muito maior, a promessa de uma nova criação, onde o temporário é substituído pelo eterno. Esta chamada não é apenas para o futuro, é um chamado para adotar uma nova maneira de viver hoje. O sacrifício de Jesus foi o último ato de amor, um caminho traçado para escaparmos das sombras deste mundo e entrarmos na luz da graça de Deus. É um convite para reconhecermos a nossa necessidade de redenção, para abraçarmos a vida que Ele oferece, uma vida marcada pelo amor altruísta e vivida sob o governo perfeito de Deus. Esta mensagem não consiste apenas em palavras, é uma declaração da verdade mais profunda que a humanidade já conheceu. É um chamado para acordarmos para a realidade do amor de Deus e para a promessa do que Ele preparou para nós. É falado com a autoridade de quem venceu o mundo, oferecendo um assento à mesa na comunhão eterna do seu reino. Através do poder transformador da cruz, Jesus muda a nossa existência da escravidão terrena para a realeza celestial, à medida que fomos conduzidos à corte do céu de braços abertos. Uma verdade lindamente encapsulada em Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Esta transição marca não apenas uma mudança de endereço, mas uma profunda elevação em nosso relacionamento com o Criador e uns com os outros. O céu, tal como foi revelado, não é um espaço monótono, mas um reino de infinita exploração e descoberta, onde a criatividade e o amor ilimitados de Cristo se manifestam em cada canto, em cada divisão, nos convidando a uma viagem eterna de alegria e admiração. Dentro desta arquitetura divina, o conceito de muitos quartos fala tanto de variedade quanto de unidade. Cada espaço adaptado de forma única para refletir e acomodar a jornada individual e o crescimento de seu habitante. Aqui está uma promessa. Ao caminharmos pelas portas do céu, encontramos um lugar meticulosamente preparado para nós, espelhando a história da nossa vida e o relacionamento pessoal que cultivamos com Deus. É como se cada cômodo, cada mansão, fosse um testemunho da nossa jornada de fé, projetado pessoalmente por Deus. As Escrituras, especialmente Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, oferecem um vislumbre do coração nesta cidade celestial, a Nova Jerusalém. Sua descrição vai além da mera beleza, detalhando uma cidade de profundo artesanato, feita do mais puro ouro, pérolas e pedras preciosas, uma cidade que brilha com a glória de Deus. Esta imagem não é apenas sobre o físico, mas sim a culminação do plano de salvação de Deus, um plano que começou no Éden e atinge o seu cumprimento na união de todas as coisas sob Cristo, unindo o céu e a terra. Esta grande narrativa de redenção do jardim aos evangelhos centra-se em Jesus. Ele é a chave do plano de salvação de Deus, um plano que ainda está em desenvolvimento e atingirá seu ápice quando tudo estiver reunido nele. A jornada da criação, a cruz e a coroa é uma história do compromisso inabalável de Deus em redimir e restaurar a sua criação, nos convidando a um relacionamento que transcende o tempo e o espaço. Ao refletirmos sobre estas verdades, falemos com convicção, não como vendedores de um produto, mas como portadores da verdade única. A mensagem que partilhamos não é de conforto superficial, mas sim um convite profundo a partilhar da herança divina, a entrar numa realidade tão majestosa que desafia a compreensão humana.
Nossas palavras devem carregar o peso desta verdade, ressoando com a autoridade das Escrituras e falando diretamente ao coração de cada ouvinte. Através de referências às Escrituras, especificamente Apocalipse capítulo 21, versículo 22 e capítulo 22, versículo 5, descobrimos uma narrativa que transcende a mera extravagância. Esta maravilha arquitetônica, a Nova Jerusalém, representa o culminar de toda a história, o momento culminante da história bíblica, unindo o céu e a terra numa sinfonia de criação e redenção. Imagine se quiser um lugar onde os ecos do Jardim do Éden não são apenas lembrados, mas totalmente restaurados. Uma capital global que serve de lar para aqueles que ressuscitaram na fé, coroados por Cristo, nosso soberano. Esta visão satisfaz os anseios mais profundos gravados na própria estrutura da criação. Um mundo onde as linhas entre o físico e o espiritual, o sagrado e o mundano são apagadas. Todo o cosmos tem estado em grande expectativa, ansiando por testemunhar o surgimento de tal lugar, um reino onde a dança sagrada do propósito e da harmonia é realizada. Vamos nos aprofundar nessa visão. A Nova Jerusalém não é uma questão de opulência pela opulência em si. É sobre a restauração do paraíso perdido, um sonho entrelaçado na narrativa do Gênesis e aqui concretizado. É a resposta ao gemido da criação, uma unificação do céu e da terra que repara a ruptura causada pela queda da humanidade. Nesta cidade, cada pedra, cada porta, cada rua canta a reconciliação e a unidade sob o reinado de Cristo. Esta não é apenas mais uma história, é a história, o fio que percorre cada página das Escrituras, culminando numa realidade onde Deus e a humanidade habitam em perfeita unidade. A Nova Jerusalém é um testemunho de compromisso inabalável de Deus com a restauração e a conciliação, uma prévia do que está por vir para aqueles que permanecem na fé. E assim, ao refletirmos sobre esta visão, vamos levar a sua promessa nos nossos corações. Vamos viver à luz desta glória vindoura, sabendo que o que Deus tem reservado para nós supera os nossos sonhos. Esta é a realidade em que nos apoiamos, a esperança que nos impulsiona para frente. É uma narrativa de vitória final, de paraíso recuperado e de um lar eterno com o nosso Rei. Ao encerrarmos esta jornada, convido você a fazer uma pausa e refletir. O que a promessa da Nova Jerusalém desperta em você? Como isso molda a maneira como você vê o seu futuro, seu propósito e seu lugar na grande história de Deus? E lembre-se, se esta mensagem ressoa em você, se ela desperta algo profundo em sua alma, não hesite em curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já sentiu como se estivesse vivendo em uma época em que é mais difícil do que nunca focar no que realmente importa? É como se, para onde quer que olhássemos, houvesse algo tentando chamar nossa atenção e nos afastar da verdade. Pense nisso. Quando foi a última vez que as notícias ou o último susto nas redes sociais realmente levaram a uma mudança real em sua vida? Em vez de nos trazer clareza, parece que estamos sendo bombardeados com distrações. Desde a rolagem interminável no TikTok, Instagram e Facebook, transformando nossos cérebros em mingau, até a busca constante por curtidas e comentários rápidos. É como se estivéssemos perdendo nossa capacidade de sentar e realmente absorver uma mensagem significativa. Não é apenas triste. Isso é um sinal de que estamos nos distraindo de propósito. E é hora de falarmos sobre o que isso significa para nós cristãos, especialmente quando parece que estes são os últimos dias e tantos estão alheios a isso. O medo do diabo, uma revelação. Na grande batalha celestial é crucial lembrar: o diabo, embora seja um adversário duro, ele não é igual a Deus. Ele é um ser criado, limitado em poder e presença. Embora ele prospere criando caos e confusão, seu maior medo é um cristão que conheça a verdade. Um cristão que, em meio ao barulho e à distração, consegue discernir a voz do pastor das vozes dos lobos em pele de cordeiro. Satanás teme aqueles que, fundamentados na sua fé, conseguem ver através da névoa da distração.
Ele teme o cristão que, em vez de ser influenciado pelas areias movediças da aprovação social, permanece firme na rocha dos séculos. Ele treme diante do cristão que sabe que Jesus é realmente suficiente, que a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa salvação não são encontrados nos elogios do mundo, mas nas mãos marcadas pelos pregos do nosso Salvador. Lembra de Marta? Sim, Marta, de Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. A história dela não é apenas uma história do passado. É um espelho que reflete nossas próprias vidas, mostrando o que acontece quando priorizamos o urgente em detrimento do importante, o imediato em detrimento do eterno. Marta estava distraída com suas tarefas, perdendo a oportunidade de sentar-se aos pés de Jesus, símbolo do perder momentos divinos por causa de nossas preocupações. Mas aqui está a boa notícia: não estamos indefesos. A Bíblia, nosso guia e bússola, não apenas destaca o problema, mas oferece a solução. Colossenses capítulo 3, versículo 2 nos alerta: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É um chamado para elevar nosso foco, para viver vidas marcadas pela devoção total a Deus, conforme ecoado em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Não se trata de restringir a nossa alegria, mas de redefini-la, encontrando-a na paz inabalável que advém de viver em alinhamento com a vontade de Deus. Visualize-se como um farol de luz, não por mérito próprio, mas como um vaso da luz divina de Cristo. As trevas, as distrações e o próprio diabo percebe quando um verdadeiro cristão, enraizado na fé e blindado com a palavra de Deus, entra na sala. Não se trata da nossa força, mas do poder daquele que reside dentro de nós, como diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O diabo é astuto, tramando sempre para desviar nossa atenção, colocando medo e dúvida. No entanto, ele treme ao ver um cristão alicerçado na sua identidade em Cristo, um crente que compreende a autoridade que possui. Esta não é uma luta pelo poder com margens estreitas, é uma vitória já conquistada, uma batalha em que o nosso lado é esmagadoramente mais poderoso, não por uma pequena margem, mas por uma vitória esmagadora. Então, o que isso significa para nós? Isso é um chamado para viver conscientemente, para colher momentos de conexão com Deus em meio ao caos das distrações da vida. Trata-se de reconhecer que essas distrações, embora atraentes, são meras sombras comparadas à luz radiante da presença de Deus. É hora de redefinir as nossas prioridades, de escolher o eterno em vez do temporário, de ancorar as nossas vidas na fé. Não se trata de viver com medo do diabo, mas de ter admiração e temor a Deus, que nos capacita a superar o barulho e a viver uma vida com propósito e paixão, dirigida por sua orientação divina. Nossas vidas são como navios navegando em vastos oceanos, com destinos gravados no horizonte por mãos divinas. No entanto, no meio da nossa jornada surgem tempestades de distrações, amigos se reconectando, ofertas de emprego inesperadas, vozes críticas, obstáculos técnicos assustadores e a atração sempre tentadora da gratificação imediata. Cada uma dessas coisas promete nos desviar do rumo traçado, muitas vezes com uma voz que soa estranhamente como a razão. Considere a história de uma pessoa assim como você e eu, que embarca em uma busca por conhecimento, com o objetivo de obter uma certificação de TI. As velas são içadas, a bússola alinhada, mas aí um velho amigo ancora em seu porto, trazendo histórias de dias passados e a promessa de memórias queridas renascidas. Os outrora céus claros da ambição se obscurecem com a névoa da camaradagem e, em pouco tempo, nosso navegador encontra-se à deriva, com as suas aspirações acadêmicas perdidas no mar dos compromissos sociais. Ou vejamos o empreendedor movido por uma visão de independência, pronto para forjar o seu legado. Quando estão à beira do compromisso, uma corrente de ouro pende diante dele,
uma oferta de emprego brilhando com o conforto imediato da segurança financeira. É um canto de sereia atraindo ele para longe das águas desconhecidas do empreendedorismo, de volta às praias familiares do emprego. Até mesmo a alma criativa abençoada com uma centelha divina para escrever um livro que possa iluminar mentes enfrenta os vendavais da dúvida. O outrora ardente fogo da inspiração é sufocado pelo sopro frio da crítica, até que a caneta é largada e a página permanece para sempre em branco. E assim por diante, com o blogueiro lutando contra a tempestade de tribulações técnicas e o que busca uma vida saudável sendo cercado por um dilúvio de tentações alimentares. Cada história é um reflexo de uma verdade singular. As distrações que enfrentamos não são meros obstáculos, mas testes à nossa determinação, caráter e fé. No entanto, neste turbilhão de distrações mundanas reside uma fortaleza inabalável, um farol de esperança para todos os que navegam nessas águas turbulentas, pois assim como o diabo utiliza a distração como sua arma mais astuta, Deus, nosso capitão todo-poderoso, nos dotou de uma armadura tão resistente, tão divina, que nenhuma força do caos pode penetrar. Esta armadura, forjada a partir da própria essência do amor e da proteção de Deus, nos protege não só das tentações físicas que nos assediam, mas também do ataque espiritual que procura descarrilhar a nossa missão divina. Imagine, se quiser, que dentro de cada um de nós existe uma joia preciosa, uma criação única de valor incomparável. Deus, nosso joalheiro divino, não nos deixa simplesmente expostos aos elementos deste mundo. Em vez disso, Ele nos coloca dentro de uma fortaleza de graça, nos polia com provações para revelar nosso verdadeiro brilho e nos cerca com uma barreira tão formidável que mesmo o ladrão mais malévolo não pode romper seus limites sem a permissão divina. A história de Jó ilustra esta verdade profunda com total clareza. Até mesmo Satanás, na sua audácia, reconhece a barreira divina que cerca os fiéis de Deus. É um testemunho do poder da proteção divina, um lembrete de que, embora possamos caminhar por vales sombreados pelo espectro da distração, nunca somos abandonados, nunca estamos desprotegidos. Ao ancorarmos esta mensagem em nossos corações, lembremo-nos das palavras que ecoam através dos tempos, um chamado à firmeza em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isto não é apenas um conselho, é uma estratégia para a vitória, um modelo para navegar nas distrações que nos cercam, habitando na verdade de Deus, e ao fixarmos o olhar no horizonte que Ele nos traçou, transformamos as distrações em degraus e os obstáculos em oportunidades para demonstrar a nossa fidelidade. Vivemos em uma era em que a notificação de uma nova mensagem ou o fascínio de um feed de mídia social podem desviar nosso foco do que realmente é importante. Não se trata apenas de passar um farol vermelho pela distração, mas de perder momentos com nossos entes queridos. Imagine uma criança com os olhos arregalados pela necessidade de atenção, competindo por apenas um momento com os pais. No entanto, o olhar dos pais está fixo no mundo digital, um lembrete claro de onde estão as nossas prioridades. E não são apenas os pais, somos cada um de nós, presos aos nossos dispositivos, perdidos em um reino virtual. Este não é um novo dilema. Séculos atrás, um famoso pregador lutou com pensamentos errantes durante o culto. Suas reflexões levaram a uma conclusão profunda. Para servir melhor a Deus, devemos minimizar as distrações. Esta sabedoria extraída do coração de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35, ecoa através do tempo, nos lembrando da importância da presença, tanto na nossa vida espiritual como nas nossas interações diárias. A mensagem de Paulo aos Coríntios não era apenas sobre adoração, era sobre viver uma vida focada no propósito de Deus, sem se deixar intimidar pelo barulho do mundo. Avançando até hoje, suas palavras ainda ressoam, nos desafiando a vasculhar o caos de nossas vidas modernas para encontrar clareza e conexão. A luta contra a distração é vividamente retratada nas histórias de duas épocas, a antiga cidade de Corinto e o nosso mundo contemporâneo.
Ambos compartilham um traço comum: a propensão humana de se desviar. No entanto, no meio desse desafio partilhado existe uma solução atemporal: a graça e a misericórdia de Deus. Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 5, nos lembra das nossas distrações e desobediências passadas, mas oferece esperança através do poder transformador do amor de Deus e da renovação do Espírito Santo. Esta mensagem é um toque de trombeta para cada um de nós. É um convite à pausa, à reflexão e à escolha de um caminho de maior intencionalidade. É sobre reconhecer que cada momento perdido na distração é um momento que poderíamos ter passado em conexão significativa com Deus e com aqueles que nos rodeiam. É um apelo à ação, nos exortando a abandonar as cadeias das distrações digitais e a abraçar a riqueza de uma vida vivida em plena presença e propósito. Então, vamos nos desafiar. Vamos desligar nossos telefones, desligar nossas telas e olhar para cima. Olhemos nos olhos dos nossos entes queridos, mergulhemos nas profundezas das Escrituras e nos envolvamos plenamente com o mundo que nos rodeia. Não sejamos o motorista parado no sinal verde, mas sim o viajante que avança com propósito, guiado pela luz do amor de Deus e pelo caminho que Ele colocou diante de nós. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16, somos exortados: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estas palavras não são apenas textos antigos. Elas são um chamado para nós hoje, exortando a sermos vigilantes e intencionais sobre como gastamos nosso tempo. A Escritura nos implora a filtrarmos o ruído, para discernirmos o que realmente merece nossa atenção e energia. A distração não é apenas um pequeno inconveniente. É uma barreira formidável para o crescimento e a compreensão espiritual. Ela dilui nosso foco, esgota nossa energia e desvia nosso caminho daquele que leva a vida. Assim como um jardineiro elimina os espinhos e cardos para proteger as plantas, nós também devemos eliminar as distrações que ameaçam sufocar a nossa vitalidade espiritual. Mas como, você pode perguntar, podemos navegar por essa névoa de distração? A chave está em nos ancorarmos na palavra de Deus. Assim como um farol guia os navios através de águas traiçoeiras, a Bíblia ilumina o nosso caminho, oferecendo clareza e direção em meio ao caos. Trata-se de diminuir o volume do mundo para que possamos entrar em sintonia com a voz suave do Espírito Santo. Consideremos o poder que reside dentro de nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esta não é apenas uma linguagem poética, é uma prova da incrível força e autoridade que carregamos como verdadeiros cristãos. Não estamos indefesos diante da distração, estamos equipados com toda a armadura de Deus, prontos para permanecer firmes contra as maquinações do diabo. Mas a consciência por si só não é suficiente. Devemos nos envolver ativamente com a palavra, incorporando-a em nossos corações e mentes. Trata-se de escolher preencher nossas vidas com coisas que edificam e elevam, em vez de coisas que drenam e distraem. Imagine se passássemos tanto tempo em oração e meditação nas Escrituras quanto passamos em nossos telefones. A transformação seria profunda não apenas nas nossas vidas, mas no mundo que nos rodeia. Então, eu desafio você hoje. Reserve um momento para refletir sobre suas rotinas diárias, seus hábitos e suas prioridades. Eles estão levando você para mais perto de Deus ou afastando você ainda mais? Você sabia que algumas pessoas serão deixadas para trás após o arrebatamento? O que vai acontecer com elas? Quem são essas pessoas? Por que serão deixadas para trás? Antes de prosseguirmos, vamos primeiro entender o que é o arrebatamento. O arrebatamento é um evento no futuro onde Deus levará todos os verdadeiros cristãos da terra. Isso prepara o cenário para o julgamento de Deus durante o tempo chamado tribulação. Deus trará de volta à vida todos os salvos que morreram, dará a eles novos corpos perfeitos e os tirará da terra. Os vivos também receberão novos corpos perfeitos e serão levados naquele momento. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17:
Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É muito importante mencionar que a palavra arrebatamento não é encontrada na Bíblia. O termo vem de uma palavra latina que significa carregar, transportar ou retirar de algum lugar. A ideia do arrebatamento é claramente ensinada na Bíblia e é apoiada por muitas passagens. Esse tema é muito delicado, mas também crucial porque devemos considerar o quão pronto estamos para o arrebatamento. Também ajuda a nos alinharmos e a examinarmos os nossos corações com base na palavra eterna de Deus para ver onde precisamos fazer mudanças. À medida que avançamos nessa discussão, nossa passagem principal será João capítulo 3, versículo 18, que diz: Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia nos diz que aqueles que creem em Jesus Cristo não são condenados, mas a história é diferente para os incrédulos. Eles estão se afastando da única solução de Deus para os seus pecados. Ao rejeitar o maior presente de Deus e não crer, eles estão aumentando seus pecados e chamando Deus de mentiroso. A menos que essas pessoas mudem os seus caminhos e creiam no Evangelho, elas enfrentarão a condenação. Este é um apelo para que todos aceitem Jesus Cristo como sacrifício perfeito pelo pecado e evitem a condenação que aguarda aqueles que recusam essa oferta de salvação. Agora vejamos alguns grupos de pessoas que serão deixadas para trás após o arrebatamento. O primeiro grupo são os indecisos. Algumas pessoas estão fechadas à mensagem de salvação, não importa o quanto ouçam sobre ela. Elas não tomarão a decisão de seguir a Jesus, mesmo que ouçam sermões ou mensagens poderosas. O que é interessante nesse grupo de pessoas é que elas continuam adiando sua decisão como se controlassem suas próprias vidas. Elas sabem, no fundo, que Jesus é o único caminho para Deus, mas não aceitam seu sacrifício fazendo dele o seu Senhor e Salvador. Esse grupo inclui muitos fiéis, pessoas que nasceram e foram batizadas na igreja, e até mesmo filhos de pastores, bispos e outros líderes da igreja. Elas conhecem o Evangelho, mas negam o seu poder para salvá-las dos seus pecados. É interessante notar que as pessoas deste grupo nunca tomam uma decisão significativa de seguir a Jesus durante a vida. Algumas até acreditam, erroneamente, que o arrebatamento já aconteceu, enquanto outras pensam que é apenas uma fantasia religiosa destinada a manter as pessoas presas e com medo. São as pessoas sobre quem a Bíblia alerta e dizem coisas como: nossos pais nos contaram sobre o arrebatamento, mas ainda não aconteceu, já faz muito tempo. A Bíblia chama essas pessoas de escarnecedores. Elas perguntam quando Jesus voltará, se esquecendo de que ele é paciente, esperando que todos se arrependam e não pereçam. A indecisão as levará a ficar para trás. Pense na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13. São como as 5 virgens tolas que tinham lâmpadas, mas não tinham óleo para acendê-las. Quando o noivo chegou à meia-noite, elas não tinham azeite. Enquanto foram buscar, o noivo veio e levou as 5 virgens prudentes. A procrastinação é muito perigosa quando se trata de tomar decisões sobre sua eternidade. Muitas pessoas ficarão para trás por conta da procrastinação e da indecisão. Alguns jovens acreditam que vão aproveitar os 20, 30 e 40 anos que têm pela frente e que tomarão a decisão quando chegarem aos 60. Mas isso não é sábio, pois sua vida não está em suas mãos. Este é um dos truques do diabo para enganar as pessoas e levá-las à condenação eterna. Quero que você saiba que pessoas morrem todos os dias, boas e más, doentes e saudáveis, jovens e velhos, ricos e pobres. Ninguém está garantido de acordar no dia seguinte. Se você já sabe e está convencido em seu coração que Jesus veio e morreu pelos pecados do mundo, não há sentido em ficar indeciso sobre sua decisão de seguir a Deus. Você pode tomar a decisão hoje e estar no caminho da felicidade eterna, ou pode continuar procrastinando, o que é extremamente perigoso, pois você não sabe quando a trombeta soará. O segundo grupo é o das pessoas que se acham mais santas do que você. Esse também é conhecido como grupo das pessoas hipócritas. O que significa ser mais santo do que você? Significa estar tão convencido da nossa perfeição humana em vez de abraçar a perfeição de Jesus que nos é dada gratuitamente pela fé. É uma verdade dolorosa que aqueles que acreditam na sua justiça própria serão deixados para trás após o arrebatamento. Essa categoria de pessoas confia mais na sua atitude, comportamento e sacramentos mais santos do que na obra consumada de Jesus na cruz no Calvário.
Uma coisa que é muito comum com as pessoas nessa categoria é que elas confiam no esforço humano e não na graça divina. Elas não veem a salvação do ponto de vista da graça, elas veem pelas obras. A atitude delas está intimamente relacionada com a dos fariseus nos dias de Jesus. Ao longo do Novo Testamento, Jesus apontou a atitude deles de se julgarem mais santos do que todos, o que os fazia parecer bem, mas no fundo estavam sendo oprimidos pelo pecado da justiça própria. Os fariseus se baseavam em coisas como quanto tempo oravam, quantas vezes jejuavam, quanto doavam, com que regularidade iam à sinagoga e com que frequência atendiam os pobres e necessitados na sociedade. Embora todos esses atos sejam ótimos para cada filho de Deus, é mais importante que saibamos que ninguém pode confiar nessas coisas para ser salvo. Veja o que diz Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A justiça própria é uma miragem mortal que engana muitas pessoas, fazendo-as acreditar que podem ser salvas por seu próprio mérito. Esses indivíduos rejeitam a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, o que os levará a serem deixados para trás no dia do arrebatamento. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos confirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A justiça própria cria um coração que geralmente está longe de Deus e cheio de orgulho, julgamento e um espírito muito crítico que os desconecta das verdadeiras bênçãos da graça de Deus. Ninguém que se julga mais santo do que você será arrebatado, pois colocam sua confiança em seu próprio mérito em vez de na obra consumada de Cristo. Em vez de se apegar exatamente àquilo que te desqualifica, por que não abraçar a graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus e abandonar a arrogância? A graça de Deus é maravilhosa, porque não há nada que você faça que te qualifique para ela. É por isso que muitos não serão arrebatados. Parece simples demais para ser verdade, mas isso nos leva ao último grupo que quero compartilhar com vocês. O terceiro grupo são o grupo dos incrédulos. Em contraste com a opinião popular, o pecado que leva as pessoas para o inferno é o pecado da incredulidade. A incredulidade é o que considera o maior mal da terra. Quem é o incrédulo? Um incrédulo é alguém que se recusa a colocar sua fé em Jesus Cristo. Esse grupo está destinado a ser deixado para trás após o glorioso arrebatamento. Pessoas que não creem já estão condenadas de acordo com João capítulo 3, versículo 18. Essas são pessoas que permanecem decididas quanto à sua rejeição da oferta de salvação de Deus. Elas rejeitam erroneamente a divindade de Cristo e chegaram a uma conclusão deliberada sobre a sua posição em relação ao sacrifício de Jesus. Essa negação deliberada é o que mantém seu nome fora do livro da vida. Através dessa negação, fecham sobre si a porta da misericórdia de Deus e estão agora marcadas para a condenação eterna. É por isso que essas pessoas serão deixadas para trás após o arrebatamento. É impossível rejeitar voluntariamente o dom da salvação de Deus sem as consequências nefastas do inferno eterno. Esta é uma verdade que muitas pessoas não querem admitir hoje. Não há nada que possa ser feito a alguém que morre sem crer em Jesus. Não existe isso de purgatório. O purgatório é um engano. Ele não é bíblico e continua sendo uma fantasia religiosa. Rezar pelos mortos é tão eficiente quanto tapar o sol com uma peneira. Ouça o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, sobre a importância de estar reconciliado com Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Aqueles que não creem terão que lidar com o terrível resultado de rejeitar o Salvador. Embora Deus ame a todos, seu amor não permitirá que todos sejam levados no arrebatamento, pois já tiveram a chance de acertar sua melhor oferta. O arrebatamento é apenas para aqueles que foram purificados pelo precioso sangue de Jesus. Perder o arrebatamento não é o problema principal. O verdadeiro problema é viver o sofrimento e a dor da grande tribulação. É também a agonia de saber que a salvação é gratuita e simples, mas mesmo assim você a ignorou. Aqueles que ficarem para trás terão muito com que lidar, pois não há meio termo com o arrebatamento. Você será levado ou deixado para trás. Não há como negociar isso. Isso também deve nos motivar, como verdadeiros cristãos, a espalhar o evangelho como nunca antes. O amor de Deus está alcançando todos nós agora, enquanto ainda há tempo. Quando soar a trombeta de Deus, a pergunta que ficará é: você será levado
ou deixado para trás? Ao estudar a Bíblia, você descobrirá que desde a criação os humanos foram criados intencionalmente por Deus, para Ele mesmo e para seu prazer. Isso significa que você não veio do macaco ou de outro planeta, como algumas pessoas podem dizer. A Bíblia nos diz que cada um de nós foi criado, seja homem ou mulher, à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28 diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Certa vez, vi alguém falar sobre isso de uma maneira que achei muito interessante em outro vídeo. Essa pessoa disse: Quando Deus criou todas as outras coisas, Ele falou com algo para que elas aparecessem. Por exemplo, Ele falou à terra e surgiram plantas e árvores. Ele falou com a água e criaturas aquáticas foram formadas. No entanto, quando se trata do homem, a Bíblia diz que Deus falou consigo mesmo como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E registra que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Assim, tudo se torna uma criatura conectada a uma fonte que, por sua vez, se torna seu habitat natural e sem a qual não sobreviveria. Deus é o habitat natural do homem e é por isso que a Bíblia nos diz que somos como seres mortos sem Deus se andamos nos nossos próprios caminhos. Isso nos ajuda a ver o quanto precisamos de Deus em nossas vidas, ainda mais do que imaginamos. Veja, depois de criar o homem à sua imagem, Deus soprou sua própria vida nele. Se você ler mais em Gênesis, verá que o homem era parceiro de comunhão de Deus. Ele visitou Adão com frequência e foi a fonte do poder dele. Você pode ver esse poder quando Adão nomeou todos os animais que Deus trouxe para ele, sabendo seus nomes sem que Deus lhe dissesse como deveriam ser chamados. Ele também demonstrou que, embora estivesse em sono profundo quando Eva foi criada, quando acordou e a viu, percebeu que ela havia vindo dele e até a chamou de mulher pela primeira vez. No entanto, quando ambos caíram da glória e perderam seu lugar no Éden, a humanidade mergulhou numa vida sem a presença de Deus e se tornou sujeita ao domínio e controle do diabo. Mas através da morte e da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, a Bíblia diz que somos restaurados à unidade com Deus e o Espírito de Deus pode agora viver novamente em nós. Veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a demonstração da natureza multifacetada de Deus que é capaz de renunciar e viver em nossos corpos naturais sem nos consumir completamente. Acredito que todas essas coisas demonstram o amor de Deus por seu bem mais precioso, a humanidade, você e eu. Veja, se você ler a Bíblia, verá como as pessoas comuns se tornaram extraordinárias quando a presença de Deus veio sobre elas. Elas se tornaram portadoras literais de Deus. Onde quer que fossem, as pessoas percebiam que havia algo de extraordinário nelas. Os patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, demonstraram isso. Mesmo em meio à fome, eles prosperaram. Quando Faraó e Abimeleque tentaram tirar Sara de Abraão, Deus tomou isso como algo pessoal e veio buscá-los. Quando Labão foi atrás de Jacó para tentar machucá-lo, Deus o advertiu durante a noite para ter cuidado com o que lhe dizia. Quando os próprios irmãos de José o venderam como escravo por inveja dos seus sonhos de grandeza, a Bíblia diz que, porque Deus estava com ele, ele teve o favor, mesmo sendo escravo e prisioneiro. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. Espero usar a mensagem deste vídeo para te encorajar a buscar a presença de Deus, até que você também receba o Espírito Santo. Por favor, entenda que a partir do momento em que você se torna filho de Deus, seu Espírito passa a viver dentro de você. Porém, mesmo que o Espírito Santo viva dentro de você,
Você precisa receber mais da sua presença para que haja uma manifestação de Deus para aqueles ao seu redor. Deixe-me dar um exemplo. A Bíblia diz que temos o Espírito de Deus como garantia da nossa herança. Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14 diz: em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isto acontece num novo nascimento. Mas há outro derramamento que cria um transbordamento desse mesmo Espírito, que vai além de nós, tornando nossas vidas notáveis para os outros. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos se reuniram no cenáculo e o Espírito Santo desceu como um vento forte e impetuoso. Quando o Espírito repousou sobre eles, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, dando glória a Deus. O mesmo Pedro, tímido, que negou Jesus alguns dias antes, se apresentou diante de uma multidão de milhares de pessoas e proclamou corajosamente o Evangelho, levando 3.000 a Cristo. Isso, meu amigo e minha amiga, é uma evidência do transbordamento do Espírito Santo em você. Então, conforme registrado em Atos, a Bíblia nos conta que eles se reuniram para orar novamente, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, pregando o Evangelho com intrepidez, apesar de serem ameaçados pelos líderes religiosos. Estes são sinais evidentes de que você se tornou um portador da presença de Deus. Nada pode te deter, pois você está dominado por alguém maior do que aquilo que está diante de você. Você se lembra do que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deixe-me listar alguns sinais que irão te acompanhar quando você receber o Espírito Santo em sua vida. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você descobrirá um sentimento mais profundo de confiança em Deus que produz intrepidez diante de situações assustadoras ou incertas. Isso ficou evidente na vida de pessoas como Abraão, Davi, José, Moisés e os seus discípulos. Certa vez, quando as pessoas viram a intrepidez e a sabedoria dos discípulos, sabendo que eram pessoas comuns, elas souberam que isto era obra de Jesus. Elas concluíram que haviam passado por algum tempo com Jesus. A Bíblia até nos diz que quando o Espírito Santo habitar em nós, ele vivificará nossos corpos naturais de maneira sobrenatural. Meu amigo e minha amiga, você precisa pedir graça para passar mais tempo com Deus, até que as pessoas percebam que o que vem de você não é natural. As muitas distrações no mundo podem parecer excitantes, mas estão roubando de você a vida cheia de maravilhas que vem com o ato de ser um vaso de Deus para o mundo. E o preço é simples: passar cada vez mais tempo com Jesus. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você verá certas manifestações sobrenaturais. A Bíblia chama essas manifestações de Deus de dons do Espírito. O dom de Deus é, na verdade, o transbordamento da presença de Deus com alguém que toca a vida das pessoas ao seu redor. Você lembra que alguém tocou nas roupas de Jesus e recebeu cura sem que Jesus sequer impusesse as mãos sobre ela? Você também já leu sobre como a sombra de Pedro curava as pessoas quando ele passava por elas na rua? Temos também os lenços tirados do corpo de Paulo e curando pessoas. A funda de Davi matando o gigante Golias com um só golpe. José interpretando facilmente o sonho do faraó, ou Daniel sendo capaz de contar ao rei Nabucodonosor seu sonho e sua interpretação sem ser informado de qualquer detalhe sobre ele. Tudo isso não são obras humanas, são resultados de pessoas que se tornaram vasos do Espírito de Deus. No dia a dia, elas eram homens e mulheres comuns como você e eu. Porém, o que as tornou grandes foi que, onde quer que fossem, elas levavam Deus e na presença dele, tudo é possível. Oro para que essas palavras despertem em seu coração uma fome por mais presença de Deus em sua vida. Honestamente, o nosso mundo hoje precisa mais do que apenas palavras de identificação com Cristo. Ele precisa começar a sentir Deus em nossas vidas.
Quando receber o Espírito Santo em sua vida, as pessoas se sentirão mais confortáveis para compartilhar seus problemas pessoais com você e testemunhar que se sentem mais seguras conversando com você. Quando eu era mais jovem, certa vez ouvi pessoas dizerem isso sobre homens e mulheres de fé que eu admirava. Então comecei a buscar esse efeito também, até ouvir pessoas falando isso de mim. Não pratiquei nada, foi apenas o fluir de Deus em mim. Foi o que aconteceu com a mulher junto ao poço e Jesus. Ela provavelmente não contaria sobre si mesma a estranhos tão facilmente, mas o fez com o Salvador. Por quê? Havia algo reconfortante, amoroso e pacífico nele. Se você ouvir isso, saiba que não é você, mas a presença de Deus que está em você. José é a prova de que quando você tem a presença de Deus, você terá favor. A Bíblia diz que quando os caminhos de uma pessoa agradam a Deus, Ele faz com que até os inimigos da pessoa vivam pacificamente com ela. José era escravo, mas foi promovido a mordomo-chefe da casa do seu senhor. Quando foi acusado injustamente pela esposa dele e por causa disso preso, ele obteve o favor do carcereiro e de seus companheiros de prisão. Esse favor passaria a falar por ele perante o faraó, dando-lhe a oportunidade de usar seus dons para interpretar o sonho do rei e salvar milhares de vidas. As pessoas certamente te ajudarão quando você tem a presença de Deus. Outro sinal da presença de Deus em sua vida é que você fica sensível ao pecado e se sente desconfortável quando vê algum pecado em você ou ao seu redor. Qualquer pessoa que gosta da presença do pecado ou da prática dele é alguém que carece da presença de Deus. Não importa quão atraente seja o pecado, você descobrirá que está continuamente inquieto. Mesmo quando peca, você não encontrará paz até que busque misericórdia e se arrependa. Este é um sinal de que você carrega a presença de Deus. Um último ponto sobre esses sinais é que seu coração sempre se encherá de compaixão pelos outros, especialmente pelos incrédulos ou pelos desamparados. Você se sentirá menos crítico e mais verdadeiro e sempre pensará em como contribuir para a transformação deles. Sempre irá partir seu coração ver pessoas a caminho do inferno e longe de Jesus. Agora, a palavra de Deus traça claramente o quadro de como nutrir e acomodar mais a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Reserve um tempo para a oração e jejum. Dedique-se ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Compartilhe sua fé com outras pessoas. Quando faz essas coisas, você está se abrindo para o Espírito da presença de Deus como um canal para Ele tocar o mundo ao seu redor. Estas não são coisas que você faz uma ou duas vezes e espera ver manifestações. Elas devem se tornar seu estilo de vida. Você deve pedir a Deus que te ajude a amá-lo e buscá-lo genuinamente até que você se torne um vaso digno para o seu uso. Não peça a Ele para fazer de você seu vaso porque você deseja ter poder. Esse é um desejo egoísta e Deus não honrará isso. Contudo, com um coração puro, segundo Deus, quanto mais você se abrir à presença de Deus, você perceberá que demonstrar aos outros é apenas um dos benefícios da presença de Deus em você. O principal benefício é que você desfruta constantemente da comunhão com Deus, onde Ele te protege, te ensina, te fortalece em momentos de fraqueza e te conforta em momentos de dor. Nas horas tranquilas da noite, quando o mundo dorme e as estrelas vigiam, existe um espaço sagrado, um tempo que parece ter parado. É nesta madrugada, por volta das 3 horas da manhã, que algo extraordinário acontece. É um momento que se rompe o véu entre o divino e o mundano, e nos encontramos mais abertos aos encontros espirituais. Este não é um momento qualquer, é uma hora marcada por um significado espiritual único. Um período ao qual a Bíblia alude sutilmente em várias passagens. Imagine isto. O mundo está em silêncio. As distrações do dia desapareceram e nesta quietude seu coração começa a bater no ritmo de um chamado superior. São 3 da manhã e você é gentilmente instigado a acordar. Esta não é uma mera interrupção do seu sono. É um convite divino. A Bíblia descreve em Isaías capítulo 26, versículo 9. De noite a minha alma anseia por ti. Na verdade, o meu espírito dentro de mim te busca diligentemente.
Este anseio não é apenas um sentimento, é uma realidade espiritual. Um momento em que Deus parece sussurrar diretamente aos nossos corações. Pense em Jacó, sozinho e lutando durante a noite. Sua luta não foi apenas com um homem, mas com Deus. Foi na solidão e na escuridão que ele encontrou sua verdadeira força e identidade. Tal como Jacó, muitas vezes encontramos os nossos momentos espirituais mais profundos, não na agitação da luz do dia, mas nas lutas silenciosas da noite. Desta vez, a quarta vigília é quando os milagres acontecem na Bíblia. Foi quando Jesus caminhou sobre as águas, acalmando o mar e os medos dos seus discípulos. É um momento de milagres em nossas vidas também. É quando podemos dar um passo de fé caminhando em direção a Jesus em meio às nossas próprias tempestades. Nesta hora sagrada, somos convidados a nos conectar com Deus em um nível mais profundo. O Salmo 119, versículo 147 diz: Levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Espero em suas palavras. Esta esperança é mais do que apenas um sentimento. É uma fé ativa e viva que encontra a sua voz na quietude da madrugada. Não se trata de perder o sono, mas de encontrar um propósito. É sobre atender a um chamado espiritual que nos estimula a buscar sinceramente a Deus. O Salmo 108, versículo 2 diz: Desperta, ó harpa e lira, vou acordar ao amanhecer. Não é apenas acordar, mas despertar algo dentro de nós, um desejo de buscar a Deus de todo o coração. Então, por que Deus nos acorda às 3 horas da manhã? Não é para atrapalhar nosso descanso, mas para nos oferecer algo mais restaurador que o sono. É um convite para experimentarmos sua presença, ouvirmos sua voz e obtermos clareza e direção para as nossas vidas. É um momento de abandonar nossos fardos, de encontrar paz em sua presença e de nos enchermos de esperança e força para a jornada que temos pela frente. Vamos valorizar este encontro tranquilo com o Todo-Poderoso, onde os sussurros de Deus são mais audíveis do que nunca. Consideremos a história do jovem Samuel. Esta história se desenrola na calada da noite, onde a voz de Deus rompe o silêncio, alcançando Samuel. Esta não é apenas uma história sobre um profeta, é um lembrete da intimidade e da comunicação de Deus conosco. Às 3 horas da manhã, longe das distrações do dia, nossos corações estão mais abertos, nossas mentes mais receptivas. É um momento em que Deus pode transmitir sabedoria, revelações e um senso de seu amor profundo e incondicional. Esta hora não é apenas um momento aleatório da noite, é um compromisso divino. Considere o Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor ordenará a sua benignidade durante o dia, e à noite o seu cântico estará comigo, e a minha oração ao Deus da minha vida. O que articula lindamente como a presença de Deus nos envolve dia e noite. A noite não é um momento de medo ou incerteza, mas uma tela para a sinfonia celestial do amor de Deus. É uma oportunidade para encontros transformacionais, para orações sinceras e adoração que transcendem um mero ritual. Alguns associam às 3 horas da manhã à escuridão, até mesmo chamando-a de hora das bruxas. Há uma crença de que as forças sobrenaturais são mais potentes neste momento. No entanto, esta percepção ignora o poder onipresente de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Nossas orações, nossa conexão com Deus, não estão limitadas pelo tempo nem influenciadas por mitos. Além disso, Efésios capítulo 6, versículo 11 nos lembra de vestir a armadura de Deus, de permanecer firmes contra quaisquer forças adversárias. Não se trata de temer a noite, mas de abraçá-la como um espaço sagrado para a comunicação divina. A noite e o silêncio não são motivo de medo, mas um santuário de paz e reflexão. No Evangelho de Mateus, quando Jesus caminha sobre as águas, seus discípulos inicialmente o confundem com um fantasma. Este momento simboliza nossos próprios medos noturnos, às vezes equivocados, interpretando erroneamente a presença de Deus como algo a temer.
Quando Deus acorda você às 3 horas da manhã, Ele te convida para um momento de encontro divino. É um momento de abandonar os fardos que você carregou ao longo do dia, de entregar suas preocupações e medos e de receber a orientação e o conforto de Deus. No Salmo 119, versículo 62, Davi diz: à meia-noite me levantarei para te dar graças por causa dos teus justos julgamentos. Este versículo reflete a essência desses despertares noturnos, um chamado à gratidão, à reflexão e ao reconhecimento da presença de Deus em nossas vidas. Além disso, estas primeiras horas da manhã podem ser um momento para a oração intercessória. Assim como Esther pediu um jejum noturno antes de se aproximar do rei para a salvação do seu povo, nossas orações no silêncio podem interceder pelas necessidades daqueles que nos rodeiam e provocar mudanças no reino espiritual. Talvez nestas horas tranquilas Deus também esteja nos lembrando de sua constante vigilância e cuidado. Como o Salmo 121, versículo 4 nos assegura: aquele que guarda Israel não tosquenejará nem dormirá. Mesmo quando não temos consciência, Deus está trabalhando ativamente em nossas vidas, nos protegendo e nos guiando. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, considere isso um compromisso divino. É hora de ficar quieto e saber que Ele é Deus. Abrace o silêncio, ouça sua voz e deixe sua paz encher seu coração. Nesses momentos você encontrará força para o dia seguinte, sabedoria para as decisões que enfrentará e conforto em saber que nunca estará sozinho. Essas noites de vigília não são apenas ocorrências aleatórias. São oportunidades para uma conexão mais profunda com nosso Criador. São momentos para valorizar, aprender e crescer. No abraço da noite, deixe sua alma ser rejuvenescida e sua fé fortalecida. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito e o seu propósito ao te despertar é sempre para o seu bem e para a sua glória. Considere a referência bíblica no Salmo 91, versículos 5 a 7. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caíam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essa passagem nos assegura a proteção de Deus contra os terrores da noite. Este versículo não trata apenas de conforto, mas de empoderamento. Isso nos lembra que nas horas aparentemente assustadoras da noite não somos vulneráveis. Na verdade, estamos mais fortes, permanecendo em guarda em oração, alinhando nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Abraçar esta hora sagrada é um ato de amor e devoção. É uma prova do seu compromisso com Deus, mostrando a Ele que o seu desejo pela sua presença supera até mesmo o doce fascínio do sono. Este sacrifício, este ato de acordar em uma hora tão pouco convencional, é a sua oferta pessoal a Deus, uma demonstração de que o seu relacionamento com Ele é a sua maior prioridade. Quando o mundo dorme, as distrações são mínimas. O reino espiritual fica calmo e as suas orações ascendem a Deus como uma oferta perfumada, desimpedida pelo caos da vida diária. Nesta solidão você recebe a clareza. A voz de Deus, muitas vezes, um sussurro suave, se torna mais clara, te guiando, confortando e revelando a profundidade do amor de Deus e dos seus planos para você. Praticar oração às 3 horas da manhã é mais do que um ritual. É uma jornada mais profunda em uma vida espiritual. É uma exploração do relacionamento íntimo que você compartilha com Deus. Você começa a compreender seu caráter mais profundamente, experimentando seu amor e graça em novas dimensões. E aqui está a parte mais linda. Deus antecipa esses momentos com você. Imagine o Criador do universo esperando ansiosamente para se encontrar com você, para te ouvir, para falar com você. Você não precisa de despertador para este compromisso. O amor de Deus é o seu chamado para despertar. Acordar às 3 horas da manhã para orar é uma prática única e profunda. É um momento para nos envolvermos na guerra espiritual, para oferecermos um sacrifício pessoal de amor a Deus e para experimentarmos sua presença de uma maneira poderosa e desobstruída. Esta hora não é apenas um momento, é um convite divino para aprofundar seu relacionamento com Deus.
para ouvir sua voz com mais clareza e para se alinhar com sua vontade. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, veja isso como um chamado para algo maior, um chamado para estar na presença do Todo-Poderoso nas horas tranquilas e sagradas da noite. Veja a profundidade de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: Suas misericórdias nunca falham, elas são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Este versículo nos lembra que cada dia, incluindo as primeiras horas, traz uma nova manifestação da misericórdia e do amor de Deus. Quando você acorda às 3 horas da manhã, é como se Deus estivesse te proporcionando uma tela em branco, um novo começo, convidando você a pintar suas preocupações, esperanças e sonhos em oração. Essas horas que antecedem o amanhecer também são um santuário para confrontar o que está dentro de nós. Aqui no silêncio você pode trazer os seus medos, as suas dúvidas e até mesmo os seus fracassos para a luz da sua graça. É um momento de desintoxicação espiritual, de limpeza da alma, onde você pode deixar seus fardos e sentir o peso sair de seus ombros. Nesta solidão divina você se lembra de que nunca está sozinho em sua jornada. A graça de Deus é como um rio, fluindo constantemente, pronto para renovar e refrescar o seu espírito. Além disso, este momento é ideal para mergulhar nas Escrituras. Com uma mente clara, livre da confusão do dia a dia, a palavra de Deus brilha como um farol. Nestes momentos de silêncio, a Bíblia não é apenas um livro. Ela se torna um diálogo vivo entre você e Deus. As palavras saltam da página, oferecendo orientação, conforto e uma sabedoria que ressoa profundamente em seu coração. Deus deseja te encontrar em um lugar onde as distrações do mundo não podem alcançar. É um compromisso divino, um tempo reservado apenas para você crescer, curar e ser envolvido em seu amor. Abrace esses momentos. Deixe que seja um momento de despertar espiritual, onde você possa refletir, recarregar as energias e se conectar com aquele que te ama incondicionalmente. Ao concluirmos, vamos inclinar a cabeça em uma breve oração. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo silêncio da manhã, pela paz que ela traz e pela oportunidade de estar a sós contigo. Quero ser guiado pela tua palavra e ter a tua presença em cada momento de quietude. Amém.